Não é só hoje em dia que a água é protagonista de intensos debates políticos, sustentáveis, econômicos e até internacionais. Durante toda a história da humanidade, conflitos em busca do domínio desta riqueza natural foram frequentes e dividiram povos e alianças. A humanidade teve vários conflitos pelo poder sobre a água, mas também como parte do desenvolvimento das diferentes civilizações. A gente pode ver hoje em dia uma luta permanente entre Israel e a Palestina. Esse conflito histórico vem desde longa data, não? Desde as primeiras civilizações que já lutavam pela água nessas regiões. Podemos trazer esse conflito até os dias de hoje, com outros povos, com outras civilizações, ou com os mesmos, porque é uma região de deserto que precisa, sim, como eixo de seu desenvolvimento, a água. O conflito palestino-israelí de hoje, que a gente pode ver desde o ponto de vista político, também tem um ponto de vista sobre a necessidade de Israel da água. 60% da água que Israel consome vem de territórios palestinos. Então, não podemos ocultar uma realidade de sustentabilidade econômica que a população de Israel necessita. A guerra de Irã com Iraque, na década dos 80, Hussein chega a inundar algumas regiões, e aí é água de mais e não de menos, para poder dominar populações que estavam em contra dele. Inundando os campos, essa população teve que sair. E por que era de interesse dele? Porque era zona de fronteira. Países como a Arábia Saudita e a região do Golfo Pérsico são conhecidos por terem grandes reservatórios de petróleo, mas enfrentam dificuldades de abastecimento de água. A compra de água mineral em grande escala e a dessalinização da água do mar são as alternativas usadas por essas regiões áridas. Israel tem, e outras regiões do mundo, toda uma série de pesquisas para ver como transformam água salgada em água potável. A gente sabe disso, é difundido e é conhecido. Seria uma forma de solucionar um problema que, como eu já falei, se apresenta nesse conflito palestino-israelí. A água, evidentemente, vai chegar a provocar conflitos em muitas regiões do planeta. Mas se eu vejo, como historiadora, hoje, eu acredito que o problema religioso pode chegar a influenciar muito mais nesse momento que estamos falando que a água em um conflito religioso. De acordo com dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, estima-se que até 2050 teremos um acréscimo de 55% do uso de água no mundo. O estudo não seria tão alarmante se não fosse a falta de água cada vez mais frequente. Ao longo da história, a gente vê o permanente domínio ou a necessidade que alguns países têm de dominar os outros, seja por razões econômicas, seja por razões políticas, imperialistas. Só que não só os países dominam a outros países. Muitas vezes, dentro dos próprios países, você tem grupos sociais que dominam a água. Grandes latifundiários criam represas, criam lagoas para se apoderar da água. Tem países que se apoderam do domínio da água fazendo diferentes tipos de obra à medida que o ser humano e as infraestruturas e as necessidades de redes elétricas ou da própria água criam uma tecnologia partindo dela. A gente tem a necessidade, ou vê a necessidade em diferentes civilizações de dominar a outras por esse recurso. E muitas vezes não visto, insisto nisso, como uma questão da água como sobrevivência do ser humano, muitas vezes por mesmo poder. Eu domino a água para ter uma hidroelétrica, por exemplo. Tenho hidrelétrica, posso vender e o outro país vai depender da água que eu possa deixar deslizar pela hidroelétrica ou vou vender a eletricidade. Recentemente, foi realizado o Rio+20,
para voltar a discutir sobre a importância de utilizar os recursos naturais de forma consciente. O Brasil, sendo um dos países com maior reserva de água doce no mundo, sediou a conferência e cobrou dos países com maiores registros de poluição alternativas de reduzirem estes resíduos tóxicos. Você tem que criar uma discussão na sociedade, não só para poupar água hoje, porque está faltando, sino ter uma visão de futuro. Muitas vezes não se está pensando na infraestrutura. A renovação de hidrelétricas, com uma tecnologia muito mais moderna, com outra visão, acho que vai beneficiar o Brasil. Insisto, eu acho que o Brasil pode ter um protagonismo nesse sentido, porque evidentemente é um país que tem uma grande rede aquífera. Agora, não vai depender de um país, vai depender da conscientização mundial. O uso desenfreado e inconsequente da água levou o planeta a um estado crítico, e se não houver um planejamento e prática para a utilização consciente, em breve teremos um número maior de extinção de fauna, de flora e de condições básicas para a sociedade mundial se manter.